Bom dia, abençoados, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Guilhermina e hoje nós estamos aqui para fazer mais uma aula prática usando materiais alternativos. E hoje o nosso conteúdo apresentado vai ser fatores que influenciam na velocidade de uma reação química. E ele está descrito lá no conteúdo chamado cinética química. O que estuda a cinética química? Cinética química é o ramo da química que estuda a velocidade de uma reação química, bem como os fatores que a influenciam. Com isso, seria interessante nós observarmos por que uma reação ocorre mais lentamente, por que uma reação acontece mais rapidamente, quais são os fatores que nós podemos perceber e utilizar a nosso favor para que essa reação ocorra num tempo menor. E o que seria essa velocidade dessa reação química? Seria a variação da quantidade desses reagentes dividido pela variação, ou dos produtos, né? Dividido pela variação do tempo. Bom, e nesses fatores que influenciam, nós vamos hoje perceber e estudar aqui hoje na prática alguns deles. Quais são eles? Temperatura, superfície de contato, pressão, presença de catalisador, concentração dos reagentes e presença de luz, que também influencia na velocidade da reação química, e a presença também de eletricidade, certo? Lembrando que para que uma reação aconteça, existem algumas condições necessárias. Quais são essas condições? Primeiro, esses reagentes têm que ter contato. E, além disso, esse contato tem que existir também uma colisão. E não pode ser uma colisão de qualquer forma. Tem que ser uma colisão efetiva para que esses reagentes possam romper as suas ligações e formar umas novas ligações entre eles para a produção dos meus produtos. Além disso, também eles têm que ter afinidade, porque se eles não tiverem afinidade, não tem como eles se juntar e formar um produto diferente. Então, quais são essas condições que tem que ter para que uma reação química aconteça? Tem que ter contato, colisão efetiva, afinidade e energia de ativação. O que seria essa energia de ativação? É a energia necessária para que esses reagentes se juntem e possam formar o quê? Um novo produto, ok? E agora nós vamos começar a nossa prática de fato utilizando os materiais alternativos que você tem na sua casa. Vamos lá? Nós vamos começar com o primeiro sobre a temperatura. Para isso eu peguei um copo com água a temperatura ambiente e depois eu peguei também um copo em alta temperatura. Quanto maior a temperatura, o que vai acontecer? A cinética desses reagentes, ou seja, o movimento desses reagentes num determinado espaço, ele vai ficar maior. E como ele fica maior, aumenta-se a possibilidade deles se contactarem e produzirem posteriormente um produto. E nós vamos ver isso melhor com esse experimento bem simples, onde eu peguei 2 comprimidos efervescentes do mesmo tamanho e um eu vou colocar no copo com água fria e o outro eu vou colocar no copo com água quente ao mesmo tempo. Quem será que vai dissolver mais rapidamente? É isso que a gente vai analisar agora. Olha só, essa é água quente, como vocês podem ver, o copo está suadinho. E essa aqui é a água à temperatura ambiente. 1, 2, 3 e... Como vocês podem ver, o copo com água quente, ele está dissolvendo numa velocidade maior. Por quê? Como eu falei anteriormente, quanto maior a temperatura, maior a velocidade média da reação. O mesmo acontece, por exemplo, por que nós colocamos alimentos na geladeira? Para que o seu processo de putrefação ou decomposição diminua. Então, quando a temperatura está menor, essas substâncias ou esses alimentos vão se decompor de forma mais lenta. Aí, como você pode ver,
o sorrisal, né, ou comprimido efervescente da sua escolha, que você colocou, dissolveu aqui, ó, quase que completamente na água quente, tá vendo? Não tá nem formando mais bolha, enquanto o na temperatura ambiente ainda está dissolvendo. Então, relembrando, quanto maior a temperatura, maior a velocidade de uma reação química. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menor a temperatura, menor vai ser a velocidade de uma reação. Bom, agora vamos ver um outro fator. Vamos pegar 2 copos com água, como vocês podem ver, está na mesma quantidade. E vamos trabalhar novamente com o comprimido efervescente. O que eu fiz? Eu peguei um comprimido, macerei com o grau pichilo ou pilão, né? Se você tiver aí na sua casa. Aí eu macerei bem, ele virou um pozinho, tá vendo? E o outro vai estar o comprimido inteiro. Quem vocês acham que vai dissolver mais rápido? Ou seja, a água com esse comprimido, ela vai começar a dissolver de fora para dentro. Apesar de estar num tamanho maior, mas a superfície que vai ter de contato da água com esse comprimido vai ser menor. Já nesse caso aqui, ó, nós temos o pozinho. Então, a água vai envolver por várias partes. Então, quem será que vai dissolver mais rápido? O que nós vamos fazer, então, agora? Nós vamos pegar todo esse pozinho, vou esfregar aqui, e ao mesmo tempo, nós vamos jogar nos dois e observar quem vai dissolver mais rápido. Quero que vocês percebam e prestem bastante atenção. Olha só. Aquele que era o pó, o que a gente pode observar? Vai ter uma maior superfície de contato, então, consequentemente, olha só esse aqui como o comprimido está quase que inteiro. Consequentemente, vai ter uma maior velocidade de dissolução. O mesmo acontece, por exemplo, quando você vai queimar uma pilha de madeira. Se você pegar essas madeiras e colocar uma bem do ladinho da outra, elas vão estar... o fogo, né, ou a chama, vai queimar de fora para dentro. Porém, se você colocá-la nessa forma aqui dos meus dedos, assim, eu vou ter uma maior superfície de contato e a madeira vai ser queimada, o quê? Mais rapidamente, porque a chama vai entrar por aqui, o contato do oxigênio, e vai sofrer o quê? A combustão. Como vocês podem ver, o comprimido inteiro ainda está reagindo, e esse daqui, o que está acontecendo? Já dissolveu por completo. Então, com isso, conseguimos perceber que quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade de uma reação química. Já para o terceiro experimento, nós vamos analisar quem? Nós vamos analisar a concentração dos reagentes. É o seguinte, quanto maior for a concentração dos reagentes, maior vai ser o contato entre esses reagentes e, consequentemente, maior o contato. E a colisão for efetiva entre esses reagentes, maior vai ser a minha velocidade de reação. E para isso, o que nós vamos observar? De novo, vamos trabalhar com o comprimido efervescente. Na minha mão direita aqui, ó, aqui eu tenho só água, tá? Eu vou colocar 2 colheres de vinagre. Lá, 1 e 2. E vou homogeneizar bem, né? Vamos misturar. Já aqui no outro, eu vou colocar apenas 1 colher de vinagre. Aí, se eu perguntar para vocês, em qual dos dois há uma maior concentração de reagentes? No copo que está à minha direita. Então, esse tem 2 colheres de vinagre e esse aqui tem apenas 1. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar os 2 comprimidos efervescentes e, ao mesmo tempo, eu vou colocar para dissolver. Então, olha só. Quem será que vai dissolver mais
rapidamente. 1, 2, 3 e... Como vocês podem observar, então, quanto maior for a concentração dos meus reagentes, maior vai ser a velocidade da minha reação química. Por quê? Se eu tenho uma maior quantidade e concentração desses reagentes, maior vai ser o choque de colisões entre eles. E se esse choque e se essa colisão for efetiva, esses reagentes vão se juntar e formar um novo produto. Só que no caso aqui nós estamos analisando que a dissolução desse comprimido efervescente no água com vinagre. Aqui, ó, como vocês podem, não sei se dá para vocês observarem bem, esse daqui, que eu coloquei 2 colheres de vinagre, está praticamente todo dissolvido. E a reação aqui, ó, deixa eu virar para cá, ainda está o quê? Acontecendo. Então, com isso, eu consegui mostrar para vocês que quanto maior a concentração dos reagentes, maior vai ser a velocidade da reação química. Bom, abençoados, agora nós vamos para outro fator que influencia na velocidade média da reação. Para isso, o que vamos precisar? 2 pedaços de batata. Um está cozido e o outro está cru. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar água oxigenada, volume 30. E nas duas eu vou colocar 1 colher dessa água oxigenada. 1 e 1. Quero que vocês olhem, eu vou espalhar aqui para ver se facilita a visualização de vocês e tentar levar mais perto. Bom, esse fator que influencia que nós vamos ver agora se chama catalisador. O que seria um catalisador? Catalisadores são substâncias que não participam da reação química, porque eles servem apenas para aumentar a velocidade dessa reação e diminuir a energia de ativação. O que seria essa energia de ativação? É a energia necessária para que uma reação química ocorra. Como vocês podem ver, o peróxido de hidrogênio, também chamado de água oxigenada, só o fato da gente colocar na presença de uma superfície e ele ter contato com a luz, o que acontece? Essa água oxigenada é desintegrada e produz o quê? Produz água e oxigênio. Como é que você sabe que vai produzir oxigênio? Porque nós conseguimos perceber visualmente a liberação de gás. E que gás seria esse? O gás oxigênio. Ele é utilizado como antisséptico no volume 10, porque assim que ele entra em contato com a nossa pele, tem uma enzima no nosso organismo chamada catalase. E ela vai fazer com que essa reação aconteça mais rapidamente. Eu quero que vocês percebam bem a diferença. O que está acontecendo na batata? Olha só. Na batata cozida, que é esse aqui do meu dedinho direito, a gente consegue perceber uma maior liberação de gás. Tá vendo que até a cor e a estrutura da água oxigenada mudou? Já na batata cozida, não. Por que isso aconteceu? Porque a batata crua, assim como no nosso organismo, tem essa enzima chamada catalase, que vai aumentar a velocidade dessa reação química, desintegrando o peróxido de hidrogênio, produzindo quem? Água e oxigênio. Já na batata cozida, essa enzima, né, devido ao aumento altíssimo da temperatura durante o processo de cozimento, não tem mais, ou se tem uma quantidade assim muito irrisória. Então, como podemos observar, a água oxigenada desintegrou mais rapidamente na batata crua devido à presença dessa enzima catalase. Então, catalisadores são substâncias que aumentam a velocidade da reação, mas não vai influenciar na formação de um outro produto. Ela continua sendo catalase no início da reação até o final da minha reação, certo? Bom, agora nós vamos analisar um outro fator que influencia na velocidade da reação. E esse fator é chamado de pressão. O que é pressão? É força por unidade de área. E quando nós estivermos falando da pressão, a gente tem que considerar que os meus reagentes estejam
obrigatoriamente no estado gasoso. Eu peguei essas bolinhas aqui, ó. Eu quero que vocês imaginem comigo que a bolinha verde vai representar o oxigênio, certo? E as bolinhas brancas vão representar o hidrogênio, tá? Hidrogênio com oxigênio, o que vai dar? Água. Então, para formar uma molécula de água, olha só, eu tenho uma bolinha de oxigênio e duas de hidrogênio. Só que aqui eu tenho eles separados no estado gasoso. O que a gente pode observar? Qual que é a diferença desses dois saquinhos? Esse saquinho aqui, ó, ambos têm a mesma quantidade de gás. 2 átomos de oxigênio, 4 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio, 4 átomos de hidrogênio, certo? Aqui eu tenho quem? Um volume maior. De acordo com a teoria dos gases ideais, o que a gente percebe, né? Que à medida que eu tenho que o volume aumenta, a pressão faz o quê? Diminui. Já aqui eu tenho um menor volume e uma alta pressão. Quanto menor o volume, o que acontece? Esses átomos vão se colidir, vão se tocar de uma forma mais efetiva num tempo que menor, ou seja, porque a velocidade dessa reação vai aumentar, porque o espaço diminuiu e esses átomos vão se aproximar num tempo menor para formar uma molécula de água. Já aqui acontece o contrário, eu tenho um maior espaço. Quando eu balanço e elas estão se movimentando, como eu tenho um espaço maior, ela vai demorar um tempo, o quê? Maior ainda para que poder esse átomo de oxigênio se junte com os 2 átomos de hidrogênio para formar a minha molécula de água. O que a gente observa então? Quanto maior a minha pressão, menor o meu volume e, consequentemente, maior vai ser a velocidade média dessa minha reação química, tudo bem? E o contrário também é verdadeiro. Quanto maior o volume, menor a pressão, consequentemente, menor vai ser a minha velocidade de reação química. Professora, tem um outro fator que pode contribuir no aumento ou na diminuição da velocidade de reação? Sim. Nós temos também a presença de luz. Tem algumas substâncias que são fotossensíveis. E para que a reação aconteça mais rapidamente, eu tenho que ter a presença de luz. É o caso que acontece com quem? Com as plantas, que vão realizar o processo de fotossíntese, certo? Onde ela vai absorver água, seus sais minerais e a presença de luz e o gás, o quê? Dióxido de carbono, para produzir quem? Para liberar o meu oxigênio e produzir energia para essa planta. E temos substâncias, não sei se vocês já repararam também, mas temos algumas substâncias que são colocadas em frascos âmbar. O que são esses frascos âmbar? São aqueles frascos que são bem escuros. Por quê? Porque tem determinados materiais que na presença de luz eles vão se decompor. Tem algum outro fator que possa influenciar na minha velocidade da reação? Sim, a eletricidade. São os processos que acontecem na eletrólise. Qual o exemplo, professor? Exemplo, processos de galvanização, onde eu pego um metal com um custo menor e vou dar um banho de ouro nele, um banho de cobre, um banho de prata, enfim. E para isso, eu preciso colocar uma quantidade de energia nessa reação química para que ela ocorra. Então, quanto maior a quantidade de energia produzida lá, mais rápido essa reação irá acontecer. Então, vamos lembrar aqui quais foram os fatores que influenciam na velocidade de uma reação química. Temperatura, onde quanto maior a temperatura, maior será a velocidade de reação, porque a cinética desses reagentes vai aumentar e se aumentam, eles vão fazer o quê? Se tocar, se colidir mais rapidamente, se eles tiverem afinidade, vai ter a energia de ativação e essa reação vai acontecer. Outro fator que a gente viu foi a superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Concentração dos reagentes. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior vai ser esse choque entre os reagentes, mais rapidamente essa reação vai acontecer. Outra coisa que a gente viu também foi a presença de catalisadores. Os catalisadores são substâncias que aumentam a velocidade da reação, diminuem a energia de ativação, mas não produzem um produto diferente. Ele continua sendo o catalisador do início ao fim da reação, certo? Aí, além disso, nós também vimos o quê?
nós vimos a pressão. Quanto maior a pressão, menor o meu volume, tá aqui, ó. Quanto maior a pressão, menor o volume, maior será a velocidade da reação, ou seja, essa reação vai acontecer num tempo menor. E vimos também a presença de eletricidade e a presença também de luz. Queridos, eu espero que isso tenha facilitado o conhecimento de vocês e que vocês possam ter tirado as dúvidas quanto aos fatores que influenciam na velocidade da reação. Como vocês viram, fizemos isso em casa com materiais alternativos. E se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui o seu questionamento, que eu vou ter o maior prazer em retirar essa sua dúvida. E se você tem gostado desses vídeos, se inscreve aqui no meu canal e dá um like, porque esse vídeo foi feito para você e por você, para que você possa ter um melhor entendimento deste conteúdo. Muito obrigada, fiquem todos com Deus e tenham todos um bom dia.